E ele é um livro difícil de... quem já viu, ele é difícil de destrinchar. Ele é um livro com uma escrita difícil, complicada. Vamos dizer assim, ele tropeça um pouco com a língua original do professor Van Hel, não é o português. Algumas vezes ele bota umas expressões em espanhol que a gente não usa muito. É uma leitura mais complicada. Mas, então, eu peguei o Van Hel, peguei o livro do Moacir, na época, de 92. O professor Moacir é lá de São Paulo, é falecido, ambos são falecidos, né? Tanto o Van Hel quanto o professor Moacir. E eu, basicamente, li e resumi esses dois livros. E o resto era patologia, na época caía pato, físio e anato, que eu já vim estudando também, então não precisei fazer. E eu na época eu já estomatologista, então eu já tinha visto mais patos, com mais profundidade. Mas para odontologia legal e medicina legal, eu acho que uns 6 meses de estudo exclusivos é o suficiente. Não precisei ir muito além disso, não. Foi o que mais ou menos que eu tive, de março a agosto. Eu acho que funciona assim. Mas não pode deixar o resto. O resto faz diferença. Eu noto com os alunos, e noto isso bastante, e é uma coisa que aconteceu no último concurso, né? O último concurso acabou não tendo vaga para ninguém, só para médico, mas muitos médicos entraram, eram alunos nossos aqui. E muitos que não entraram, gabaritaram medicina legal e não conseguiram ponto mínimo para direito. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, porque o aluno pensa assim, não, eu vou estudar a parte específica, aí a parte de direito, tipo, português eu sei, mentira, que português é dificílimo, né? Direito, não vou esquentar muito a cabeça não, o básico, e a prova foi pesada. O Diego disse na live dele que eles estão tentando que dessa vez a prova não seja muito pesada no direito, porque na prova passada caiu coisa tipo jurisprudência, que é um abuso realmente, jurisprudência para médico. O cara que da área do direito, ele tem que estar acompanhando o tempo inteiro para seguir jurisprudência, você imagina a gente que é da área de saúde, muito mais difícil ainda, né? Tomara que venha melhor, mas tomara que o aluno tenha consciência que ele tem que estudar a parte de direito e a parte de português, mesmo porque, para a gente que é da área de saúde, soa muito mais fácil a odontologia legal, a medicina legal, porque está dentro de uma área de entendimento nossa, né? Então, eu acho que fica muito mais fácil do que direito, para mim, é péssimo, por exemplo. Eu esqueci de falar uma coisa, que eu acho que é uma coisa bastante importante. Hoje em dia isso está um pouco mais fácil na bibliografia atual, mas na bibliografia da época era muito complicado. Para a gente tem que ir na fonte. Então, a odontologia legal é parte da medicina legal. Então, para eu entender algumas coisas, eu peguei o Higino, na época, a primeira edição do Higino. O professor Higino é falecido também, era professor do UFRJ e perito. Foi perito muitos anos. Ele faleceu agora há pouco, em 84, se não me engano. E o professor Higino já está na terceira edição. Quem está revisando agora, ele não conseguiu terminar a revisão da segunda para a terceira. Quem fez foi um outro... Foi Nilo Jorge, né? Exatamente, um outro colega nosso, que já está aposentado, Nilo Jorge, brilhante perito. Brilhante. E professor da UERJ, né? Um dos caras que tem uma aula mais cativante que eu já assisti. Eu adoro o Nilo, adoro a aula dele. A aula de medicina legal é uma aula difícil algumas vezes, e a do Nilo sempre vai bem. Mas foi isso, eu peguei o Higino, porque algumas vezes é bom, não precisa decorar tudo, né? Você não precisa saber asfixia profundamente, mas algumas coisas não são elucidadas tão profundamente nos livros de odontologia legal, e algumas vezes é bom você olhar no livro de medicina, que geralmente, por exemplo, tanatologia, vai puxar da área médica, né? Porque, teoricamente, ela é da área médica originalmente. Então, algumas vezes ajuda, te bota no norte, quando você fica muito perdido. Concordo totalmente. Hoje em dia, a gente tem livros melhores do que tinha na época. Eu não vou ficar aqui criticando o professor Van Hel, e eu não sei efetivamente se o professor Van Hel o livro, a terceira edição dele, que eu acho que é de 2019, vai aparecer na prova ou não, mas nós temos livros hoje mais completos e mais funcionais, adequados, para entendimento mesmo. Mas algumas vezes a gente tem que pegar uma bibliografia e mastigar ela, porque ela é difícil de descer. Concordo totalmente. Aqui, na grade que eu montei para eles, apesar de eles terem aula de odonto legal com odontologista, eles têm aula de medicina legal com médico legista. Porque eu concordo totalmente. Essa parte de traumatologia, que não é específica de bucomaxilo, né? Mas essa parte de traumatologia geral, essa parte de tanatologia, tem que ser um médico, porque é cobrada em cima da medicina legal. Concordo totalmente com isso. Por exemplo, para pegar tóxico, eu peguei em livros de medicina. Mas eu acho que seria muito melhor eu aprender toxicologia com alguém da farmácia. Quem dá aula aqui pra gente é o Diego Risse. É toxicologista. Então, são essas coisas. Nossa fantástica, não sei se vai ser ela, né? Mas tem a Carol Grishkovsky. A própria que vai da genética, porque não tem jeito. Porque genética forense é um negócio muito complicado e ela deixa simples, né? Ela deixa simples. Logo que eu entrei, eu fui lá para ela me explicar o que eu precisava fazer, né? Ela clareou muitas coisas que eram complicadas para mim, lendo apenas a bibliografia. Então, eu acho que as coisas de uma maneira bem mastigada, bem tranquila. Na verdade, eu só entendi algumas partes, eu só entendi de fato depois de Carol sentar lá e me explicar. Então, eu acho que vale a pena também. A gente fica muito preso em livro e tem que pensar nisso, né? Por exemplo, você sabe quem foi chamado para escrever no último livro, capítulo de genética forense? Eu falei assim, não dá. Aí eu botei a Carol lá, mas eram cirurgiões dentistas, né? Então, você vai sempre ter um aprofundamento maior. Na verdade, eu inventei eu tive que fazer uma cirurgia na época também, foi difícil de eu conciliar as coisas, mas
eu acho que é uma necessidade a gente abrir um pouco o nosso leque para uma visão mais multiprofissional. Eu concordo totalmente. Eu acho que poderia um outro colega de outro ramo pericial dar aula de determinadas coisas que são gerais, como você poderia, mas eu acho que alguém que está envolvido na prática daquela área, eu acho que passa as coisas com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, muito mais objetivo, porque ele leva para o lado prático, te faz ter uma visão que não é a visão do livro, é aquela visão mais, né, mais clara. Eu acho que funciona por aí. Fala um pouquinho para ele, se é pergunta de aluno, como é a vida do odontolegista, né, na Polícia Civil. Bem, vamos lá. A gente na Polícia Civil do Rio de Janeiro, existem duas odontos distintas. Uma é no IML7, onde eu estou, e a outra são nos PRPTCs, que são pequenos postos, IMLs pequenos, que ficam nas localidades, várias localidades, algumas mais afastadas, outras menos afastadas. E dentro do IML7, a gente basicamente vai fazer necropsia ou necrópsia, né? Os dois agora estão certos pelo voo, Sim. mas vamos fazer as necrópsias dos cadáveres que são não identificados, não reclamados e que não tem identificação possível pela papila. Mas eu vou avisar um negócio para vocês. A papila daqui do Rio de Janeiro é a melhor do mundo. Então, eles estão fazendo muita coisa, tirando muito do que já foi nosso, né? Antigamente, eu já fiz 11 cadáveres num dia de verão, né? O verão, no verão, Bomba. verão bom. Mas hoje em dia, quando tem muito, eu faço 4. Porque a Papilo tem tido resultados bastante expressivos no Rio de Janeiro com novas técnicas, né? E isso nem sempre ocorre nos PRPT6, né? Porque aqui virou um centro, as pessoas que estão aqui na Papilo, na Necropapilo, por exemplo, elas têm um tipo de conhecimento que nem sempre chegou na pessoa que está no PRPT6. Então, por exemplo, eu tenho o melhor período que eu acho em odontologia, é o meu amigo Paulo Maurício. Paulo Maurício, Santa Marta, ele é o cara, o perito. Ele está em Macaé. E ele faz muito mais do que eu faço, na parte de cadáver. Agora, além dos cadáveres, que eu falei para vocês, a gente geralmente faz entre 2 a 4 por plantão, tem os exames. Os exames são de lesão corporal e de marca de mordida. Os exames de lesão corporal já tiveram uma fase áurea quando a gente fazia DPVAT. Então, acidente de carro era muito frequente ter alguma coisa bucomaxilofacial que acabava chegando na gente. O médico determina a necessidade ou não do nosso exame. Então, chegava na gente bastante exames de lesão corporal. Agora, atualmente, a gente tem uma demanda por marca de mordida bastante maior, porque a turma nova, ela solicita muito, né? Então, eu estou fazendo marca de mordida nesses últimos tempos, como eu nunca fiz anteriormente. Na vida toda. Eu tenho mais ou menos uns 50 exames de marca de mordida desde que eu entrei. E eu diria que 20 são nos últimos 2 a 3 anos, de 2023 para cá. Então, a gente Essa é a galera nova que entrou, né? Exatamente, o pessoal tem pedido mais esse exame. As identificações, elas, basicamente, a gente identifica 3 tipos de cadáver, né? A gente identifica os cadáveres putrefeitos, que estão além da coleta, possibilidade de coleta. A gente identifica os cadáveres que são carbonizados, né? Muitas vezes a carbonização impede a identificação papiloscópica. E o terceiro grupo ele é composto de 2 tipos de cadáver, basicamente. São os cadáveres que não têm membros, na verdade é só cabeça. Né? Então, eles não oferecem condição de identificação por outros métodos, a não ser o DNA e a odontologia. E cadáver esqueletizado, né? Que algumas vezes vão direto para a antropologia e outras vezes, antropologia forense, quem faz é Marcos Paulo Salles, é um colega nosso também, e eu acho brilhante, muito bom. E algumas vezes elas vêm para a gente também porque não tem possibilidade de coleta. Então, a gente fica mais ou menos nesses três, eu botei 2 num só porque não tem um número tão significativo, né? Eu não sei o que eu posso falar aqui, mas geralmente a decapitação ela parte mais de uma facção específica e ela geralmente é para demonstrar poder, né? Você corta a cabeça e bota no lugar que, olha, esse aqui fez alguma coisa errada, esse mexeu com a minha Eu mulher. trabalhei em local de crime, fazia muito na mesa da praça da comunidade. Exatamente. O último que eu fiz estava na mesa da praça também, no banco da praça. Estava no banco de praça. Então, quando eles querem passar algum recado, eles fazem decapitação e a gente vai encontrar sua cabeça. Que para a família, né, eu vou falar aqui de uma maneira muito geral, porque não nada a ser identificado, mas eu fiz um rapaz bem jovem, menor de idade, inclusive, eu tinha 17 anos ou 16 anos na época que foi assassinado, e a família não conseguiu funcionar com o enterro apenas do fragmento cefálico, né, só da cabeça. Então, é muito complicado para a família. Porque o nosso trabalho, basicamente, é esse, né? Nós somos servidores. A gente serve ao povo, dando um final para uma história que não é feliz, mas ela precisa de um fim. Senão, nunca a pessoa nunca começa a curar. Ela fica eternamente num estado de luta e dor. Então, a gente tem uma função social bastante relevante, além da função policial. Com certeza. Tem 2 perguntas aqui de aluno para você no chat. Uma, pediram para você falar um pouquinho mais detalhado sobre o exame de marca de mordida. Que é exatamente o que se faz. Bem, marca de mordida, como funciona? O exame em si é um exame de lesão corporal específico, né? Em vez de você qualificar o dano, a marca de mordida
te permite fazer observações sobre dois aspectos: aspecto de autoria e aspecto de dinâmica, que é uma coisa muito rara em exames médico-legais, né? Isso é muito comum na criminalística, nos peritos criminais, e muito pouco comum na nossa seara da criminalística, que é a medicina legal. Mas muitas vezes a mordida te permite falar de dinâmica e te permite falar de autoria, né? Você consegue, mesmo você não identificando, que antigamente se identificava, né? Por exemplo, o Ted Bundy foi identificado com marca de mordida, ele foi preso por conta delas, né? A marca de mordida, mais nada de uma da vida das vítimas. Mas hoje em dia, se toma muito cuidado com isso. Mas você consegue, mesmo que não seja identificado pelo processo de marca de mordida, você consegue, por exemplo, evidenciar uma dinâmica. Onde estava o agressor? Ele estava virado para cá, estava virado para lá, ele veio de trás, ele veio da frente, porque você tem, por exemplo, marca de incisivos. Você sabe onde é o incisivo superior. Aí você consegue dar uma direção por aquilo. Você consegue distância entre canino e tamanho do que você tem que avaliar, o tamanho e o tipo de lesão. Como faz na lesão corporal? Então você vai dizer, pela distância intercanina, você consegue dizer se é um indivíduo adulto, se é provavelmente do sexo feminino ou do sexo masculino. Então você consegue evidenciar detalhes que não são vistos facilmente em outros exames médico-legais de lesão corporal, que podem ser importantes. Eu vou dizer um negócio que está acontecendo recentemente. O que a gente tem que olhar também muito frequentemente agora é se não é autolesão. Porque há uma certa tendência, infelizmente, a autolesões serem feitas e tentarem passar como heterolesão, né, como lesão feita por outro. Então as pessoas tentam se mordem sempre em locais, obviamente, que você tem acesso à mordida, não dá para morder, por exemplo, Nas a parte costas? externa, aqui na região deltoide. Eu fiz uma, inclusive, umas 2 semanas atrás, que foi assim, uma região deltoide. Então você pode afirmar que é uma heterolesão, né? Porque a autolesão ela tem características. Geralmente ela não tem muita gravidade, então você não vai ver alguns artefatos que você vê na lesão de mordida típica, você não vai ver. E você vai ter acesso apenas às áreas nas quais a pessoa pode se lesionar. Então você tem que ficar muito atento. Isso está acontecendo com alguma frequência, infelizmente. Mas é isso, você consegue dar detalhes específicos de um exame de lesão corporal que vai um pouco além de simplesmente você quantificar o dano da lesão, que é basicamente o que o exame de lesão corporal faz, né? Ele diz se a lesão é leve, é grave ou gravíssima. Mas esse vai um pouco além. Você pode discutir, na discussão você pode botar isso sempre, mas há um quesito específico na marca de mordida para você botar esse tipo de conclusão que você tem. Por exemplo, foi um indivíduo adulto? Foi indivíduo do sexo masculino, provavelmente, ou do sexo feminino, provavelmente. E você pode também colher, por exemplo, DNA, mas é pouco provável que você consiga. Porque geralmente as pessoas vão limpar, passar álcool. Claro. Aí quando chega lá, já você não tem a possibilidade de você fazer a coleta para um exame genético adequada do material. Mas é basicamente assim. Eu já fiz uma identificação por exame de mordida, mas foi um homicídio, um estupro seguido por homicídio de uma jovem, e a gente conseguiu moldar o indivíduo, né, o estuprador e o Suspeito. homicida. Então a gente teve acesso, uma possibilidade maior de comparar a mordida com uma moldagem. Aí você tem mais possibilidade de, pelo menos, indicar uma suspeição maior. Mas a marca de mordida sem a moldagem do acusado, eu não afirmaria a autoria com nome, né? Nome CPF. Sim. Eu só indicaria características, como eu falei para você. Beleza, tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que ela entendeu errado. Ela perguntou: poderia falar da sua linha de pesquisa no mestrado, mas acho que você falou que acabou a especialização agora, não é isso? Não, E odonto legal não foi mestrado. eu fiz uma história, eu defendi uma tese, eu não defendi uma O dissertação. mestrado foi em odonto mesmo. Odonto Isso. legal. Foi odonto Na legal, verdade, mestrado? odonto e medicina legal, né? Mas a minha área foi mais para odonto, eu acabei falando de dente. Na verdade, uma das coisas que me tocou desde que eu entrei foi, na época exatamente que eu estava na academia, sumiu um menino. Um menino, ele foi vitimado provavelmente por ação policial. E o corpo desapareceu. Caso Juan. Exatamente. Eu ia falar, mas já está aí, é esse. Pois é, então, foi isso. E quando encontraram um esqueleto, o primeiro momento foi feita uma determinação de sexo, uma estimativa de sexo, como prefiram, na qual disseram que seria um corpo de uma menina, de uma mulher, e não de um menino. E isso atrasou um pouco a nossa investigação e deu uma confusão depois, mais uma confusão interna, vou deixar essa confusão por aqui mesmo. E no fim das contas, brilhantemente, Marcos Paulo conseguiu desfazer esse nó e mostrar que aquele cadáver, aquele esqueleto, era efetivamente do Juan. E desde então eu tenho esse desejo de criar uma ferramenta na qual eu possa estimar o sexo de um esqueleto imaturo. Para quem não sabe, esqueletos imaturos, mulheres são pedomórficas, então o esqueleto imaturo parece uma mulher. E se a pessoa não está acostumada com a antropologia forense, ele vai efetivamente achar que todo esqueleto de criança é feminino. Então eu estava tentando achar uma ferramenta métrica que eu conseguisse determinar isso.
estimar adequadamente o sexo de cadáveres imaturos. E, basicamente é isso. Estou curiosa. Oi? Conseguiu uma boa ferramenta? Não, minha difícil pra caramba, ferramenta é adjuvante, porque eu consegui uns 65% a 68% só de assertividade no meu teste. Eu fiz um teste inédito, não tinha, juntando algumas medidas, com radiografia, mas, como eu disse para vocês, em odonto legal, em medicina legal também, mas não é na ciência como um todo, tá? A gente busca 80% para um teste ser o teste principal. Como eu não consegui, é um teste adjuvante e, eventualmente, se eu tiver chance, eu explico para vocês. É um pouco complexo demais e chato demais. Eu vou ficar falando aqui sobre coisas que são A aluna sacadas. comentou aqui, incrível, ainda mais com tempo de mestrado, com certeza. Mas esse menino é brilhante. Não me surpreende. Não me Eu surpreende. agradeço. Porque o tempo de mestrado é curto, né? Ela tem Mas razão. eu tive eu tenho que falar, né? A gente tem que falar das pessoas que efetivamente, como eu falei de você, e do Paulo Maurício e do Marcos Paulo, eu tenho que falar também do meu orientador, que para mim, em odontologia legal no Brasil, é o melhor de todos, que é o Ademir Franco Rosário Júnior. Ademir é um cara brilhante, e o último livro de odonto legal é dele, né? É de 24. Eu não sei se ele vai ser, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, então eu não sei se ele vai ser uma das bibliografias que vão ser adotadas, mas é o melhor livro de odontologia legal disparado no mercado. E ele tem um livro de antropologia também, ele mais alguns. Nesse ele é o principal editor, no outro ele era um dos editores, que é de antropologia forense, que já caiu algumas vezes, né? É de 22 esse. Então tem mais chance de aparecer. Mas, para mim, quando eu vejo um trabalho, não tenho a menor ideia do que está acontecendo, eu vou olhar nos trabalhos de Ademir, porque o cara está revolucionando o que a gente chama de odontologia legal. Mas eu não quero entrar nessas coisas mais. Não quero falar muito sobre vamos dizer assim, a ontologia da odontologia legal e da medicina legal, mas basta saber que elas foram muito ligadas a coisas, a bibliografia mais antiga e um entendimento meio lombrosiano, meio determinista, até muito pouco tempo atrás. Então, a ciência, de fato, está entrando nesse campo relativamente recente. Por exemplo, quando a gente fala de entomologia forense, essa aqui está aqui para me explicar, mostrar isso para a gente. Rafael, eu acho que Rafael, eu acho que seu microfone está aberto. eu estou ouvindo os negócios aí, Rafael. Ela fechou agora. Então, porque a gente ficou falando como se fosse uma verdade absoluta daquelas séries. Primeiro é a mosca, depois é o besouro, depois é o Dermeste, depois é umas coisas que não são a verdade. Mas quando eu estava na faculdade, se falava isso como se fosse o pico da ciência. Isso foi em 98, ali, 99. Estava na virada do século. Eu me formei há algum tempo, há tanto tempo assim, que... E o trabalho do Menon é de 1894. Pois é, a gente usava essas... Inclusive, tinha essa característica. Se era uma coisa mais antiga, era mais valioso. Olha só como é isso, foi ali, o pessoal viu isso. Mas era um caso, o cara juntava 5 cadáveres e fazia uma tese mais ou menos empírica sobre aquele assunto. Não era um negócio assim científico como a gente chama a ciência hoje em dia. Mas eu estou saindo muito do assunto. Vamos voltar aqui para as perguntas. Falando de livro, eu não li, né, mas eu estava lá no lançamento, estava em Brasília, e também não teria nem, né, um conhecimento para analisar. Mas o livro de odonto legal que o pessoal da Federal lançou, que é Palhares está editando, é bom? Você viu? Você esse mesmo. Na verdade, o Palhares tem esse aqui, que é o da antropologia. E tem o do odonto legal que lançou no passado. Sabe agora? O primeiro editor, né, o chefe da edição, é o Ademir. Esse aqui, o Palhares, é o primeirão aqui. Então tem Palhares. Esse que você está falando do Ademir é esse do Palhares. Então. É esse de 24, exatamente. Eu estava lá no lançamento deles. Para mim, esses dois livros aqui, esse de 22 e o de 24, que eu emprestei para alguém que está estudando concurso, eles são os melhores livros de verdade, assim que eu quero dizer, para você efetivamente desempenhar o papel. Mas para a prova nem sempre é assim que funciona. Exato. A prova só vai estabelecer uma lista. Então, ela não precisa ser baseada na realidade dos fatos do emprego. Ela precisa estabelecer uma lista que seja democrática e que não tenha uma participação muito casuística. Entrou um cara aqui porque é bonito. Então, é isso. Então, quando vocês estiverem lá, esses são os livros. Agora, para a prova, eu diria que esse que eu mostrei, que é de 22, ele já apareceu em algumas provas. Inclusive, eu acho que a banca é provavelmente FGV, né? Deve ser FGV de novo, eu acredito que sim. Então, lá no Nordeste, a FGV já cobrou esse livro, por exemplo. Então, esse pode aparecer com mais fácil esse aparecer que o de 24. Mas eu não afasto totalmente a possibilidade de aparecer, por exemplo, o livro de 19 do Van Real. Na verdade, a gente tem que olhar todos. Não tem jeito. E deixa eu te perguntar uma coisa, também não é pergunta de aluno não, mas me ocorreu agora, porque você falou do Marquinhos, e o Mário falou que foi aluno dele, que ele realmente é fera. Fala um pouquinho do papel aí do odonto na antropologia. Olha só, vamos lá. Isso é uma coisa muito complicada no Rio de Janeiro, mas eu vou tentar explicar como funciona. No Brasil inteiro, a antropologia forense ela é exercida não por antropólogos. Porque a antropologia brasileira ela tem um viés, meu irmão é antropólogo, né? Meu irmão é doutor em antropologia, trabalha na FUNAI, ela tem um viés muito social. Ela não tem um viés físico. Tem pessoal lá no Pará e tem pessoal no Sul que tem uma vertente mais física. Mas, em geral, ela é muito social. Então, quem faz, basicamente, são cirurgiões dentistas e médicos. Eles dividem o laudo, ou o laudo é só o cirurgião dentista é signatário do laudo, ou só o médico é signatário do laudo. O grande problema de assinar o laudo
que algumas pessoas têm muito medo é que aqui no Rio, por exemplo, tem a causa-morte nesse laudo, como quesito. E causa-morte, ela é basicamente um ato médico, Vai ter né? A sido gente não médico. dá causa de morte. Então, você tem que, ou você chama um médico, aqui no Rio, eu digo especificamente, chama um médico para fazer esse quesito, responder esse quesito com você, e assinar esse quesito com você, ou você circunnavega o quesito. Mas, é, eu não vou entrar muito nisso aqui, né? Porque em vez de você responder categoricamente, você responde sem responder, sem dizer sim e não, né? Que Sai pela tangente. a resposta disjuntiva é um problema, mas você pode indicar tudo na resposta não disjuntiva, né? Em vez de falar sim e não, você bota tudo ali que quer dizer que pode ter uma fratura no quarto arco costal que provavelmente, pronto. Aí você está dizendo que ele morreu daquilo, provavelmente, mas você não está dizendo a causa-morte. Ou você circunnavega, a odontologia faz isso, ou você, aqui no Rio, tem um médico que vai assinar com você. Mas no Brasil inteiro, há cirurgião dentista que assina sozinho, por exemplo, na Paraíba, que é o local em que a odontologia forense é mais forte no Brasil. Tem mais cirurgião dentista na rede do que qualquer outro estado, e os cirurgiões dentistas têm mais afazeres, vamos dizer assim, eles têm um campo maior, porque eles não estão subordinados à medicina, como nós estamos, então eles simplesmente fazem tudo que é permitido dentro da profissão, sem você passar por um crivo médico que pode falar assim, não quero passar para ele. Não quero, não gosto de cirurgião dentista, vai direto, eu quero responder tudo. Pode acontecer, pode ser assim aqui no Rio, não é assim na Paraíba. E na Paraíba, os cirurgiões dentistas assinam um laudo e esse quesito não aparece dessa forma lá. Ele aparece de uma forma que permite uma descrição e não uma pergunta disjuncional, sim, não. Então é mais fácil. Mais fácil. Mas, como eu disse para vocês, a antropologia forense é uma área de dedicação que eu acho fantástica. E eu acho, hoje em dia, a área mais interessante, realmente, que a gente pode atuar. Né? Porque, como eu falei para vocês, a papiloscopia, principalmente no Rio de Janeiro, não é assim no Brasil inteiro, tá? A necropapiloscopia carioca é muito boa, provavelmente é a melhor do mundo. Os peritos papiloscopistas daqui do Brasil, aqui do Rio. Inclusive, aqui do Rio é um dos poucos lugares que o papiloscopista virou perito, né? Agora, perito papiloscopista é o nome do cargo na Polícia do Rio. Eu acho que nós temos os melhores do Brasil e os melhores do Brasil e do mundo, né? Que não se faz isso na maioria dos países. Colher impressão digital, só de quem é preso, né? Não é toda a população, como é aqui, na maioria dos países. Então, você tem uma possibilidade de exercer a sua função ainda com muita força na antropologia forense, que a gente está perdendo terreno na identificação de cadáveres. Eu, por exemplo, nos últimos 2 ou 3 anos, eu fiz 2 identificações, se eu não me engano. E eu sou provavelmente a pessoa que mais identificou cadáveres carbonizados no Brasil. Talvez alguns colegas mais antigos tenham mais, mas eu tenho 56 carbonizados identificados. Eu e Paulo, né? Mas Paulo já me passou, porque lá onde ele está, os papilos ainda deixam mais coisa para ele, então ele tem identificado mais. Ele identificou uns 7 nos últimos anos e eu 2. Ele me passou. Mas é isso. Antropologia forense é um campo fantástico. E cai em prova. Então, a Federal está com curso, né, de antropologia forense pela Senasp. Sim. Você sabe. Eu dou aula no curso, porque eles botaram antropologia forense no curso, né? Lá tem médico e tem dentista, mas a maioria é dentista. Eu acho que a gente tem mais essa vontade de fazer a área forense que a medicina. A medicina forense ela não tem muitos locais academicamente funcionais, né? Então você raramente vai achar um curso de doutoramento em medicina forense. Medicina legal. E aparentemente os médicos eles têm uma tendência aí para áreas que dão mais dinheiro do que a área forense. Então eles não fazem tanto na área forense quanto a gente faz, né? Porque a nossa realidade, a realidade financeira odontológica normal, ela ainda está aquém da realidade médica normal. Infelizmente. Tem outra pergunta aqui. Eu acho que deve, se tiver, pelo PRPTC, mas eu não sei. Há plantão de 24 horas no serviço de odonto? Olha, eu faço 24 horas. Você faz 24? Eu faço 24 no sábado e no domingo. De vez em quando a gente tem que... São essas coisas da vida. De vez em quando você tem que ir lá para Petrópolis, Teresópolis. De vez em quando você tem que fazer domingo também. Eu vou fazer domingo esse final de semana. Mas, em geral, tem lugares assim. Nos PRPTCs, tudo pode acontecer. Você pode ir 3 vezes por semana, você pode ir uma vez por semana. Depende da demanda e do PRPTC. Paulo Maurício, por exemplo, tem semana que vai terça para Cabo Frio, quinta vai para Macaé, sexta vai para... Ele fica atendendo toda aquela área. Porque como a gente não tem... A gente tá uma população declinando, né? Tá todo mundo aposentando. Aposentou uma semana agora. Ronaldo Duarte aposentou, por exemplo. Disse Diego para mim que serão 15 vagas para o odonto. Eu não sei se vão chegar, eu não sou otimista. Foi pedida, né? Se vem, a gente não sabe. Na verdade, até esse momento, que eu soube que seriam as 15 vagas, mas eu não sou tão otimista. Eu botaria alguma coisa aí por volta de 5 a 10, eu tô achando muito bom. Mas Diego também me disse que os médicos estão brigando.
que foi pedido 15 para odonto, mas os médicos estão brigando para diminuir odonto e aumentar para médico, como foi da outra vez. Os médicos vão ter umas 230 vagas, né? Mas pode ser 240 e a gente ficar com 5, não é Pois difícil. mas eles já entraram cento e tantos no último, agora mais 230 médico aberto, dá para deixar para os outros. No momento, eu acho que vai acontecer duas coisas na medicina. Primeira vez que a gente vai ter aquela lei de 2001, que dizia quanto de cada, né? Peito de cada Sim. tipo. Pela primeira vez, eu acho que vão Vai começar atender o que pede para a Exatamente. população, para o tamanho da população. Em 2001, já deviam ser um pouquinho mais. Pois é. Vamos lá, pessoal. Pelo menos o de 2001 a gente vai cobrir. Isso me parece que vai acontecer. E você vai ter... Porque tem alguns PRPTCs que os médicos não vão. Então, por exemplo, PRPTC lá de Três Rios, Friburgo, falta um médico num dia, não tem um médico no outro. Também vários não têm odonto, tá? Porque, como eu disse, o pessoal foi aposentando e você não tem para quem mandar mais para Você tem lá. noção de quantos vocês são hoje? Olha, nós somos menos de 20. Eu acho que nós somos, hoje em né? dia, tem dois aposentados que estão trabalhando. Se saísse dois aposentados, acho que nós seremos 15 ou 16. Saindo duas aposentadas que ainda estão em exercício. Mas a tendência é... Todo mundo entrou em 2002, né? Depois de 2002, entraram 3 pessoas. Eu, Vanessa e Paulo. Então, a tendência é todas as mulheres de 2002 pararem com 25 anos e mais ou menos 52 com regra de transição, né? Que é a idade mínima que entrou na última reforma. Não tinha idade mínima anteriormente. Então, mas como tem uma regra de transição, aí eu acho que quase todas as nossas meninas de 2002 vão embora agora em 2027, né? Última Em saída maio para de 2027. Aí não vai sobrar nada, vamos ser nem 10. Não vamos ser 10. Eu acho que nós seremos, na rede toda, talvez uns 6. Vão sobrar uns 6. Os outros podem continuar com uma banda permanência, mas já terão tempo de aposentadoria. Então a gente vai ter isso aí. A realidade daqui a 2 anos é a gente ter entre 6 e 10. Vamos botar aí, quem não se aposentar ainda por idade, né? Porque vai ter que esperar alguns anos, uma ou outra das nossas senhoras ainda vai ter que esperar um pouquinho, que é muito jovem, né? A regra de transição não vai permitir. E aí a gente vai ter uns 10 aí em 2027. Tomara que realmente saiam as 15 vagas, né? Não... E a gente tem muito PRPTC. Primeiro que, em vez de ser um período por PRPTC, como era em 2002, é por grupo, né? Paulo faz 3 PRPTCs, vai passar... Vão abrir mais um ali em São João da Barra e vai fazer 4. Como é que você consegue resolver 4 PRPTCs? 4 PRPTCs de uma vez só. Exatamente. E aí, campus. Vira período itinerante, né? Não tem ninguém em campus. Então, quando aparece alguma coisa, a Andréia, que é nossa chefe aqui, fala: pô, Paulo, você está mais perto, vai lá. Então, a rigor, ele faz mais um município, né? Mais um lugar assim. É muita coisa para fazer. Então, o ideal é você... Inclusive, eu acho que a necessidade hoje em dia é maior nos PRPTCs até do que no centro. Então, seria bom se a gente tivesse aí uma carga maior de gente entrando, porque efetivamente a gente não tem pessoal mais para cobrir. Petrópolis não tem mais ninguém, Teresópolis não tem mais ninguém, Friburgo não tem mais ninguém, Três Rios não tem, nem tem ninguém fazendo essa região mais. Então, a região de Campos não tem ninguém fazendo. O Ronaldo parando, eu acho que para ali o pessoal de Barra do Piraí e tal. Ou seja, tem um monte de buraco na rede que provavelmente quem vai fazer somos nós do centro, que vamos lá fazer um esquema para fazer. Então, realmente, a gente está com uma rede de atendimento decadente, diminuindo a olhos vistos. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se a gente vai ter vagas, pelo menos mais 10. Se fosse mais 10 vagas, eu acho que a gente consegue fazer Você está muito pessimista. Eu sou pessimista, é uma característica de personalidade. Eu estou acreditando nas 15. Diego disse que brigou muito. Eu gostaria que isso fosse até o fim. Realmente, eu acho que vai ser uma boa, não só por isso, porque está na hora de arejar também. Né? Quando entra gente nova, você tem outras maneiras de pensar. Sim, né? E a gente tem um pensamento muito parado ali nos anos 2000. O pessoal não parou um pouco no tempo e ficava naquela coisa. A gente faz isso, a gente faz isso. É complicado. O pessoal novo está cheio de vontade de trabalhar, cheio de vontade de mudar as coisas, de melhorar. Com certeza. O Estado só ganha. Eu só tenho uma última pergunta aqui. Se alguém tiver pergunta, faça, porque eu só tenho mais uma. Que é como. Eu acho até que você já falou alguma coisa. Como é que você foi parar na odontologia legal? É alguma coisa que você sempre gostou? Foi oportunidade de concurso? Foi o quê? Olha só, vou ser sincero com vocês. Dos 2 aspectos. Primeiro, eu gostei bastante da minha odontologia legal, porque eu tive um professor que era uma pessoa especial, né? Tem professores que evocam. Do mesmo jeito que hoje em dia eu digo para vocês que... isso aí eu falo para vocês também. Eu digo para vocês que o Ademir é o cara, no momento, ele evoca você, ele tira você das trevas. Na época, era Casimiro Abreu Poçante de Almeida. Casimiro, maravilhoso. Então, Casimiro foi meu professor no último ano da faculdade e ele me impressionou. Mas eu fiquei só na impressão. Eu fiquei, achei isso muito bacana, mas tem que viver, né? Eu não tenho exatamente uma família que preciso pagar boleto. Exatamente, tem que viver. Aí eu segui a minha vida. Aí eu entrei em concursos. E a gente tem uma vantagem, que eu não sei se todos vocês sabem, a gente tem uma das profissões que pode acumular 2 matrículas. O artigo 37 da Constituição está lá falando isso. Então, é um artigo constitucional, as leis não podem mudar porque a Constituição está acima delas, né? Então, é uma tendência a isso se manter. A gente pode ter 2 matrículas. Só que na Procuradoria de Justiça, que era o meu emprego principal, era muito complicado, porque eu trabalhava de segunda a sexta.
Então eu só conseguia manter o segundo emprego no sábado. E prefeitura sábado é difícil. Você começa no sábado e o cara, ó, sábado não tá indo, não tá rolando, não tem muita coisa, vamos botar você para segunda. Aí eu fazia acordos temporários na procuradoria. Eu dobrava, trabalhava 2 dias, um dia a mais, diluía as horas em vários dias, para poder manter a minha segunda matrícula. Aí eu pensei assim, eu tenho que ir para um lugar que eu possa dar plantão no sábado. E foi por isso que eu estudei bastante. Vem parar aqui. Então, Preciso conciliar com a outra matrícula. a parte pragmática é essa, né? A parte mais ideológica, eu tinha um professor que soube me trazer isso, trouxe aquela coisa de paixão. Vocês vão ter aula de entomologia, vocês vão entender. Tem professores que despertam coisas em você. Eu tenho 2 livros de entomologia forense, por exemplo, porque tem professor que bota para você, você abre os teus olhos. E foi assim com o Casimiro, foi assim com o Janeiro, foi assim atualmente, né? Com o que eu falei para vocês, o Ademir. Então, foi isso, mas também foi um caso pragmático, eu queria ir para o sábado. Foi por isso que eu batalhei para ser o 01. Porque diziam, tinha uma lenda, eu não sei se ela é verdade, que o 01 escolhia o lugar. Eu acho que é verdade, sim. Você escolheu? Eu escolhi. Nunca. Eu acho que sim. Eu Já escolhi. sabe, tem que ser o 01 da Cadepol para escolher para onde vai. Pois é, aí eu estudei, fui primeiro do concurso, fui primeiro da Cadepol e fui para o sábado no IML Central, que era o que eu queria. E estou até hoje lá, no sábado, né? Então, de uma certa forma, foi por um caso pragmático que me trouxe isso. Mas na academia de polícia, alguém perguntou, vamos juntar. Perguntou como é que foi a Cadepol. A Cadepol tem coisas fantásticas, tem pessoas fantásticas que você conhece lá, e tem um monte de bobeira, né? Desculpa falar isso. A gente tem que ver um monte de gente que vai te dar aula, não tem muita noção do que está fazendo, umas aulas doidas, uns troços que não tem começo, não tem meio, não tem fim, começa aqui, acaba no começo, começa no fim, e tem umas aulas brilhantes. Então a Cadepol, ao mesmo tempo que ela é bacana para algumas coisas, ela é um negócio chato para outras. Você vai assistir aula que você vai ter que decorar umas coisas loucas, porque a pessoa que está lá, ela é importante, mas não tem a menor ideia do que está fazendo, deve ser excelente fazendo o que faz, mas dando aula não funciona. Tem isso na Cadepol. A Cadepol da gente foi uma Cadepol atípica, foi a primeira Cadepol de 840 horas. Então a gente demorou 9 meses de academia. Depois eles aprenderam a fazer essa academia em seis meses. Mas é uma coisa meio dedicação exclusiva, então você precisa Agora tá pior ainda, porque na tua época não era ponto eletrônico ainda. Pois né? ainda tem o ponto Agora eletrônico. é reconhecimento facial. Tem que botar o dedo lá. Botar o dedinho e tal. Então é mais complicado. Na minha época da Cadepol também não. Que as pessoas não ouçam, né, que a gente tá gravando, mas a gente dá um jeitinho lá entre os colegas. A gente se virava lá entre os colegas da Cadepol, um cobria o outro, dava para dar um jeito. Hoje é complicado. Você recebe parte, eu acho que você recebe metade do salário, sabe dizer? Você recebe, olha só, o salário da gente seria o soldo, assim, salário base, sabe? Mas eu acho que não é só o soldo, não. Eu acho que é o todo, só que não recebe todo. Recebe Não, 40% só, eu acho. quem recebeu assim um troço pequeno. Não era muito, não era muito dinheiro, não. Mas se você não pode ter outra matrícula, tá? Eu não recebi nada. Se você saiu da escola, ainda tá naquela, dá para levar. Agora, se você tiver que pagar apartamento, Vai ter que atender no consultório à noite. exatamente. Então, de segunda a sexta, você vai ter que jogar as coisas para sábado e domingo, se você quiser trabalhar em outros lugares. É assim mesmo. É de segunda a sexta, de 8 às 5, mais ou menos. Foi assim 8 para às mim. 5. É isso que eu tenho dado aula na Cadepol, é de 8 às 5, segunda a sexta. A Cadepol não é fácil, mas eu vou dizer para vocês, eu não acreditava que eu fosse conseguir terminar por causa das minhas obrigações em outros empregos, né? E no final das contas dá tudo certo. Então, No final dá tudo certo, eu também acho. exatamente. No final dá-se um jeito, tudo dá No certo. começo você acha assim, rapaz, não vai dar certo, ninguém vai se formar. Todo mundo se forma, a minha turma toda se formou. Então é assim mesmo. Não desesperem por causa da Cadepol. A Cadepol vai dar certo. Não vai tudo dar desestimulem. certo. E para quem quer ser polícia, né? Você não necessariamente quer ser perito só. Você pode querer ser polícia. Se você quer ser polícia, a Cadepol te ensina os negócios de ser polícia. Ensina você a bater nos outros, ensina você a se movimentar, fatia para cá, fatia para lá, anda no território, não sei o quê. Dá tiro muito tiro, dei uns 500 a 700 disparos, entre o Caju, na época da Caju, acho que agora não é mais. Agora não é mais, agora é chique, tem um stand bonitinho lá. O Caju Na minha era época não era bacana, Caju. tinha 1 milhão de moscas, então a gente aprendia também entomologia. Mas a gente também tinha uma câmera octogonal, assim, que você fazia uns tiros fingidos no filme, para você ver a sua reação. O fake. Era bacana. Acho que ainda também. tem isso. Era bacana. Mas tem umas coisas, como eu falei para vocês, tem coisa interessante. Se você tiver um viés mais policial, tem tudo isso? Tem sim. Tem como abordar, como botar algema, defesa pessoal, tiro. Eu fui um horror em tiro, fui terceiro de baixo para cima na minha turma. Mas, na época, não valia nota. Era só acho ou não acho. Não sei Eu se odeio tiro, porrada de bomba, mas eu fui bem em tiro na Cadepol, mas eu odeio. Tem nada a ver comigo. eu não tenho o mínimo. Vou contar aqui uma curiosidade. Na verdade, quando eu entrei pra casa, eu ia ser reprovado em tiro. Porque eu comecei a treinar e errava todas. Aí tinha um instrutor, já deve ter morrido, que ele já era velhinho naquela época, eu tô velha. Nery, o nome dele, não esqueço mais, eu devo meu emprego a ele. Ele passou por trás de mim e falou pra mim assim: eu sou destra. Ele falou pra mim: passa pra mão esquerda. Eu falei pra ele: mas eu sou destra. Ele falou: faz o que eu estou mandando. Não deu outra. No primeiro tiro que eu dei de mão esquerda foi na mosca. Depois ele me explicou que é o olho diretor, que é o olho de mira, que o meu é trocado, eu tô toda torta. Mas aí fui bem zona, fiz um tiro.
com a mão esquerda. Eu fui horrível e eu tive que atirar com as duas mãos. Você atira, a gente atirava com 380 e ponto .40, né, na época. Agora deve ser só ponto .40. Eu fui horrível mesmo, não dá o menor jeito, mas tô aqui, né? Então tá bom. Mas tá ali, passou. Tudo dá um jeito, vocês vão. Com certeza. Mais alguma pergunta? Porque eu não tenho mais nenhuma, senão eu vou deixar o Christian aproveitar a sexta-feira dele, que eu peguei ele a laço na sexta-feira. Falei, Christian, amanhã. E ainda descobri que o homem não tem rede social, mas tem tudo a ver contigo. Não sei como é. Hoje eu falei pro menino que trabalha comigo. Falei, não sei não, Sandro, mas eu acho que o Christian não tem rede social, não. É a tua cara, não tem rede Minha social. cara. Não é para mim. Eu tenho um grau leve de autismo, né? E muitas obrigações sociais, eu não funciono bem, eu Não fico dá pra funcionar. ansioso e não dou conta, e aí é melhor não. Melhor deixar pra lá. Alguma pergunta a mais? E aí, meninos, mais alguma pergunta? Porque senão eu vou encerrar. Enquanto vocês vão pensando na pergunta, eu vou te agradecendo muito obrigada. Você é maravilhoso, você sabe o quanto eu te admiro, Obrigado, de Mara. muitos anos, desde que foi meu aluno na Cadepol. Eu que agradeço. Então, muito obrigada por gastar seu tempo aí com a gente. Olha só, esse povo, porque aluno é assim, você sabe como é que é aluno, né? Você não pode dar a mão que eles querem um pé. Eles já querem um contato teu, um e-mail para te perturbar. Você fica à vontade para dizer não se você quiser, tá? Eu não sei como eu vou passar o meu e-mail para eles. Né? Você tem como? Porque você sabe meu nome é horroroso, né? E o meu e-mail é o meu nome. É o Cris, o ponto e o meu último nome. Deixa eu ver se Aí, você escrever. Eu vou escrever aqui no chat para ver se tá certo. é CH. É Schbich, não é? É D-I-C-H. É assim? Exatamente. Arroba. Eu não tô vendo nada. Não tô vendo Tá, nada. arroba o Apareceu quê? já? Não, vou mandar quando você botar o arroba. É @yahoo.com.br. Eu vou botar você ser assim se eu errei. Eu acho que é assim. Não, na verdade é só Cris. Ah. Era só o Cris, é só o Cris. Daniela, você sumiu, meu anjo. Voltou. Sumir? Não, acho que é um sinal. Deve ter sido. Deu uma piscada. Então é Cris, ponto. Porque o Christian, eu criei antes de perder a senha. Aí eu tive que criar o Cris depois. Ah, entendi. Qual é a descendência desse teu nome, hein? Olha, meu avô, por parte de pai, ele era austríaco e nossa amiga Carol descobriu que também é provavelmente judeu. Mas ele nunca falou isso, não. Aqui no Brasil a gente não sabia dessa história, Não não. sabia desse negócio. Provavelmente eu tenho essa ascendência austríaco-judaica por parte de pai. O nome vem do meu avô. Entendi. Então tá bom, meu amor, obrigadão mesmo, muito. Vai aproveitar aí a sua sexta-feira. Eu tô só Cuidar tomando da conta da filha, né? eu só tomo conta da minha filha de 4 patas. É o meu a fazer diário e a única coisa que eu faço agora é a minha família, né? E ela tem um probleminha físico, então eu tenho que cuidar dela sempre. É um prazer. Nada a ver com a live. Mas o que você faz quando você tá de plantão? O que você faz com ela? Alguém olha? Exatamente. Ah, tá. Alguém olha. Eu tenho uma grande amiga, uma ex-namorada, que ela vem aqui e algumas vezes fica com Kira. Ou então eu boto a minha diarista, boto um dia, né, a mais. Na semana ela fica com Kira, principalmente à noite, porque à noite ela não fica bem. Durante o dia também a vizinha vem aqui e visita ela. Então durante o dia é mais fácil. Ela não perturbou, você falou que talvez ela atrapalhe essa live, ela não perturbou. Ela tá quietinha. entretida destruindo uma foca. Ela faz essas coisas também. Então tá bom, meu bem. Obrigada por tudo. Um grande final de semana pra você. Beijo. Prazer enorme, Janira. Precisando de alguma coisa, eu tô aí. Com certeza, sabe que eu vou te perturbar mais. Contigo não é só um prazer, é uma obrigação. Como eu disse, tem os professores que a gente deve coisas, que mexem na sua vida e você foi uma delas. Muito obrigada, meu amor. Beijo grande. Beijo, boa noite. Tchau. Boa noite, tchau.